e você é um extrovertido, você é um colérico. Colérico não é aquele que explode. Esse nome é muito ingrato na língua portuguesa. Por isso que quando vocês forem encontrar uma literatura de temperamentos, se vocês encontrarem a palavra colérico, eu prefiro sempre substituir essa palavra por realizador. Realizador. É aquele cara que é um trator, é aquele cara que passa por cima de tudo e de todos para realizar a tarefa dele. Sim ou não? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é aquele cara que você não entende. Rapaz, deixa meu amigo aqui, mas rapaz, me passou uma tarefa aqui no departamento que, pelo amor de Deus, é porque ele é realizador. O foco dele é tarefas. Hoje me fizeram perguntas lá, acho que foi o juiz Sérgio que me fez a pergunta. Quem eu colocaria se eu fosse dono de empresa para o setor de demissão? Aí eu vou explicar os 4 temperamentos e vocês vão me responder essa pergunta. Quem eu colocaria para ser a pessoa do setor de demissão? Então, o colérico é focado em gente ou em metas? Então vai se identificando. Extrovertido ou introvertido? Extrovertido. André, mas eu sou extrovertido. E eu noto que o meu foco é mais em pessoas. Eu gosto de estar junto de gente. Às vezes, sei lá, quando tem assim uma situação de conflito, eu gosto de estar ali ajudando. Então, provavelmente você é sanguíneo. Agora, qual é o problema do colérico? Quem se identificar como colérico, para você saber já, para você se trabalhar, você precisa se humanizar mais. Os coléricos, os determinados, os realizadores, geralmente eles são máquinas de trabalho, passam por cima de todo mundo e muitas vezes esquecem da parte humana. Muitas vezes esquecem que está se relacionando com outra pessoa. Já o sanguíneo, que sou eu, é o meu temperamento mais dominante. Você é comunicativo, você é falador, você foca em pessoas, está sempre ali chegando, conversando. Qual é o problema do sanguíneo? Falei não acaba as tarefas que começam. Não é acabativo. Começa muita tarefa e de repente, quando se vê, está com 15 tarefas ao mesmo tempo e não está avançando em nenhuma. Indisciplinado, desorganizado. Alguém está se identificando? Amém. Uma pessoa verdadeira na plateia. E vamos para os introvertidos então. Melancólico e fleumático. O fleumático, porque esse nome também é meio estranho, mas o fleumático, eu queria que você traduzisse aí na sua cabecinha por conciliador, tá? Conciliador, estável, conciliador, amigo, estável. Lá no departamento, ele não está aqui, porque aliás ele nunca desce nas palestras, é o Glesivan. É o Glesivan. Então, por exemplo, lá no nosso departamento nós temos uma pessoa que é o perfil fleumático perfeito, que é o quê? É aquela pessoa que, em geral, eu estou falando do temperamento puro, tá? Ninguém tem um temperamento puro, eu estou falando do temperamento puro. Em geral, é uma pessoa amigona, boa praça, bom humor, mais quieta, mais tranquila, detesta estar em meio de confusão, de discussão. Tem um exemplo muito engraçado com o fleumático, que é o seguinte: está aqui uma pessoa, está aqui um grupo de pessoas, de amigos, conversando sobre política. Ai, porque não sei o que, essas eleições. Aí o outro diz, não sei o que. O outro fala, porque eu vou votar em fulano de tal. Não, porque... Está lá o fleumático ouvindo. E pensando, meu Deus, quanto talento desperdiçado. Por que a gente está conversando com isso? Aí está o pobre do fleumático ali, porque ele está na roda. Aí alguém vira para ele, que a pessoa, quando ela está discutindo, ela não quer que ninguém fique inerte, né? Calado. Você já viu isso, né? A pessoa quer cutucar o outro. Diz assim, você, tu, qual a tua opinião? Aí o pobre do fleumático diz, não, concordo. Concorda com o quê, homem de Deus? Com todo mundo. Está todo mundo, eu concordo. Por quê? Porque ele não quer confusão. Ele não quer confusão. Para ele preza muito mais manter a amizade, manter os laços de relacionamento, do que ficar tendo razão. Aliás, eu escrevi uma carta para Roma, para ver se eles mudam a forma, o nome é forma, né? Do texto do casamento do padre, né? O padre faz aquele texto, você aceita sua mulher, legítima esposa, né? Para as mulheres, mantinha. Para as mulheres, manteria, né? Você aceita, pega a morte lá. Sim, sim. Aí para os homens geralmente são mais práticos, né? Mais objetivos, mas a pergunta deveria ser o seguinte: amigo, você quer ter razão ou ser feliz? De acordo com o que o Papa respondesse, não, quero ter razão. Cancela o buffet, cancela a música, pode ir embora o músico. Eu não vou fazer um casamento para daqui a um mês estarem se separando. Se o cara diz assim, não, prefiro ser feliz. Toca a banda, vai. Gente, acontece só comigo, acontece só lá em casa, acontece só com os meus amigos, ou com vocês também acontece. Esse conflito, muitas das vezes, que você vê assim, infindo.
de a pessoa querer ter razão, o outro querer ter razão, a pessoa querer ter razão, o outro querer ter razão, e às vezes quando você pergunta para os dois, mas vem cá, isso aqui que vocês estão discutindo aqui, olha só, para mediação, né? E para você também, para a sua vida. Você quer isso que você está lutando? Você quer isso por quê? Não, eu quero isso aqui porque assim, 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 vai ser o melhor para os meus filhos. E você, fulano, por que você quer isso aqui que você está brigando? Não, eu quero isso aqui do meu jeito, da minha forma que eu estou falando aqui, porque é o melhor para os meus filhos. Aí você, como mediador, conciliador, e você na sua vida também, você pega e diz assim, tá vendo? Os dois querem a mesma coisa, de maneira diferente. Então vamos juntos aqui, que tal juntos nós chegarmos a uma solução que atenda às necessidades dos dois, os dois alcancem aquilo que querem, e a gente possa fazer uma coisa congruente. Gente, faz sentido isso? Faz sentido? Casal, meu filho, esse final de semana vamos visitar a minha mãe. Ai, não, sua mãe não. Sua mãe não, sua mãe não, sua mãe não. Não, sua mãe não. Olha, minha filha, sua mãe só não morre porque Satanás não deixa. Porque não quer competição no inferno. Minha mãe, não sei o quê. Não, sua mãe não. Esse final de semana vamos para o Ecopark. Vamos supor, né? Vamos para o Ecopark, porque o Ecopark, a gente já tinha prometido, e eu gosto muito de passeio ao ar livre e tal. Gente, qual o problema de ir para o Ecopark num dia e visitar a mãe no outro dia? Qual o problema? Não é? Vai dar um abraço nessa velha, né? Faz as pazes, entendeu? Sim ou não, gente? É um exemplo bobinho, mas a gente pega muitas vezes, né? Casais, amigos, a pessoa. Outro dia, o Gleicivan, que é o meu coach lá do departamento, cheguei pro Gleicivan, vocês podem por aí essas histórias, viu? Porque seu contato não tem o mesmo peso, não. Ela disse assim, Gleicivan, cara, eu tô num dilema. Porque o sanguíneo, ele quer conversar, ele quer dialogar, ele quer, sabe, falar. Aí eu disse, Gleicivan, eu tô num dilema. O que foi, velho? Mas aquele amigo nosso em comum, pessoa tão inteligente, estudioso e tal, cara, então tem aquele cara na maior consideração. Isso eu falando meia hora, já estou resumindo. E eu fui falar de inteligência emocional com ele, ele disse, você é papo de atrajudo, você deixa aí. Inteligência emocional besteira, não sei o quê. Rapaz, Gleicivan, bicho, pensa que eu quase não saio na briga com ele, porque o cara é tão inteligente, a pessoa não estudou isso ainda e tal. Aí eu falei meia hora com o Gleicivan, quando eu terminei, o Gleicivan disse assim, poxa, eu só não vou falar mais de inteligência emocional com ele. E segue a amizade. Porque para o fleumático, como ele inconscientemente é focado em solução, em conciliação, ele olha assim, aí vai, por que eu estou falando com ele sobre isso? Não fala. Não fala e continua a amizade. E eu, como sanguíneo, né, orador, convencendo, não, ele tem que gostar, Gente, que neurose. O outro tem direito de achar, de opinar, de sentir da forma dele, sim ou não? Muito bem. E eu me vi nesse exemplo. E por fim, o melancólico. Melancólico, esse nome, às vezes ele é muito depreciativo. Mas a melancolia, na época de Hipócrates e da literatura clássica, dizia respeito não a pessoas necessariamente deprimidas, não. Mas a pessoas que eram mais contemplativas. Pessoas que, atenção, melancólico, ele é introvertido, tá certo? Só que não é focado em gente. Ele é focado em coisas. Assim como o colérico é focado em metas, ações, resultados, projetos, e não está nem aí para pessoas, abre aspas, eu estou falando do colérico 100%, né, que não existe. O melancólico 100% também, ele é focado em coisas. Tipo assim, um arquiteto melancólico, só o que tem dentro da arquitetura, de áreas que trabalham com artes, é melancólico. Só o que tem. São pessoas que são introspectivas, que são mais contemplativas, reflexivas, são pessoas que buscam muito o perfeccionismo, e aí vem um grande aborrecimento na vida do melancólico, porque ele busca o perfeccionismo que nem dentro dele ele acha, aí ele se frustra inconscientemente com ele e se frustra conscientemente com as pessoas, porque as pessoas não são tão perfeitas como ele acha que ele é. Assim como o colérico também se frustra com as pessoas, porque é o seguinte, o colérico ele não se acha, ele se tem certeza, né? Então o colérico ele passa as tarefas para os outros, e quando dá assim 5 minutos depois ele fez? Não, entendeu? O que foi? Por que ele fez? Não, mas você passa essa tarefa para daqui a um mês. O meu prazo é um mês, sim, mas avançou? Já fez? Fez alguma coisa? Entendeu? Então o colérico não consegue manter essa coceirinha inata lá, quietinha. Ele fica acompanhando. Por quê? Porque na cabeça dele, inconscientemente falando, quem é a melhor pessoa para fazer aquela tarefa que ele delegou? Ele.
Só que o problema, ele é o diretor da empresa. Ele não vai tirar cheques, ele não vai fazer café, ele não vai varrer o salão, ele não vai limpar o banheiro, ele não vai atender o fornecedor, ele não vai fazer a venda, ele não é do comerciante. Tá entendendo, gente, o que eu quero dizer? Então, como é que eu estou dando a pista para você ter uma vida mais saudável e uma vida mais funcional do ponto de vista do seu temperamento? Então, se você é assim, a palavra-chave, remédio para o colérico. Vou dar 4 remédios aqui, né? O remédio para o colérico. Aprenda a delegar. Aprenda a confiar nas pessoas. Delegue e confie nas pessoas. E claro, quando você delegar, como foi dito hoje lá no curso de manhã, delegue ensinando, explicando. E pode monitorar, sim ou não? Pode monitorar? Claro, né? O ciclo do projeto, segundo PMBOK, né? Você pode monitorar, deve monitorar. Mas monitorar é uma coisa, sufocar, estrangular o membro da equipe é outra coisa completamente diferente, sim ou não? Então, fazer o monitoramento, perguntar, e André, como é que eu faço o monitoramento? Não sufocando. É simples. Você pergunta o que você pode fazer, o que ela está tendo dificuldades, o que você pode fazer para que ela tenha um maior desempenho. Encaminhando já para o finalzinho da nossa conversa, do nosso bate-papo, qual seria o remédio, vocês vão me dizer, qual seria o remédio para o sanguíneo, vocês acham? Esse temperamento que eu falei, que é o meu temperamento por excelência, e que é essa pessoa desorganizada, focada mais em gente, começa 1000 tarefas ao mesmo tempo, se frustra porque começa 1000 coisas, não dá conta, não é resolutivo. Gostei de ser resolutivo hoje, doutor? Você disse nome? Gostei, viu? Uma palavra nova para o meu arcabouço. Porque eu chamava só de acabativo, que é um neologismo que eu vi no arquivo da HSM, achei fantástico, né? Mas você falou resolutivo, eu digo, é mesmo, resolutivo, tem sentido. Qual seria o remédio para que o sanguíneo trabalhasse o seu temperamento e tivesse mais assertividade, mais um melhor desempenho? Eu acho que ele tem que escolher as prioridades. Perfeito. E aí? Porque não é só escolher, não. Porque o sanguíneo, sabe o que ele faz? Ele vai para o curso de metas, aí ele ouve isso aí. Aí ele escolhe as prioridades. Ele começa todas. Qual é o remédio para o sanguíneo? Foco. Remédio para o sanguíneo é foco. O sanguíneo, enquanto o colérico não vai atrapalhá-lo, se ele começar 2, 3 projetos ao mesmo tempo, veja que o número eu estou mudando. 2, 3, 4. O sanguíneo quer começar 12, 15, 20, né? Para o colérico não vai atrapalhar, para o sanguíneo, se ele não focar, amigo. Então, por exemplo, quem se acha que é sanguíneo que levanta o braço? Os sanguíneos são a maior parte das pessoas na média, tá? Na média. Vocês querem que eu diga o melhor livro que eu já li nos últimos 26 anos sobre esse tema? Já li vários livros. Vários livros. Por quê? Porque é uma dorminha. Mas eu estou lendo, estou terminando, emprestei para o Pedro. E o Pedro jogou na minha cara de novo e não deu. O nome do livro é A Única Coisa. A Única Coisa. É um livro recente, novo aqui no Brasil. A Única Coisa. Capa vermelha, se você for ver aí na internet. Gente, esse livro é fantástico. Aí você me abraçou sem apertar. A Única Coisa. O ator eu não sei. Só tem ele. Chega na livraria e diz A Única Coisa. Você não quer aquele outro livro? Não, meu filho, eu quero só a única coisa. Ele é só a única coisa. Você não quer levar também esse aqui? Não, as brumas de Avalon? Não. Ele é a única coisa. E o que o livro fala na sua essência? Eu, às vezes, tenho o meu lado equino também que se manifesta, né? Mas é porque é o seguinte, eu tenho muito alto colérico e muito alto sanguíneo. E eu não tenho paciência com pessoas lentas. Para o sanguíneo e para o colérico, perdão, para o colérico, um fleumático ele é lento. Um colérico olhando um fleumático é igual aquela cena do Zootopia, do Flash. Vocês se lembram do Flash? Um colérico olhando um fleumático, a cena que a gente vê na nossa mente é isso, né? Vocês querem saber como é que vocês se comunicam com cada temperamento? Eu vou já terminar os remédios. Mas vocês querem saber como se comunicar com cada temperamento? Gente, é importante. É muito importante. Porque, por exemplo, se você tiver um chefe colérico, eu vou só falar isso aqui para vocês ficarem curiosos, né? Se você tiver um chefe colérico, como é que você conversa com um chefe colérico? Começa pelo final da história. Final. Chefe, é o seguinte, preciso que você assine esse documento aqui para poder mandar para a corregedoria. O que é? Sim, para explicar por quê. É o seguinte, sabe aquela obra
que foi licitar, aí você começa. Se você começar, o chefe colega, poxa, tudo bom? Posso? Pode, seja aí. Chefe, sabe aquela obra que eu estou ocupado agora? É muito importante mesmo, né? O que é que tu queres? Não, mas porque o senhor se lembra? Sim, eu me lembro de todas as obras, porque o colégio, ele é muito visual. No visual aditivo sinestésico, no sistema representacional, o colégio é muito visual. O colégio que você fala com ele está visualizando aqui um canvas na cabeça dele. Ele tem um canvas, ele tem vários kanbans, ele tem um trello na cabeça dele aqui, né? Vários mapas, ele visualiza tudo. Então você sabe aquela obra tal, de Itapipoca? Sei, o que você quer? Pois é, ali o gato subiu no telhado. Depois o gato andou no telhado. Quem não riu é porque nunca viu essa piada. Você sabe essa piada do gato subiu no telhado? Gente, eu não vou contar agora, né? Você não sabe essa piada. A veinha, coitada, viúva, 114 anos, o que ela mais amava na vida era o gato. Aí ela saiu, viajou, pediu pro vizinho ficar vigiando o gato, pagou para ele, né, e tudo. Disse, olha, qualquer coisa falta na minha casa, só não comida pro gato, segurança pro gato, etc e tal. O Cabo Feio foi uma zona na casa da veinha, né, chamou os amigos, fez festa e tudo, e o gato sumiu, desapareceu o gato. Mas, meu Deus do céu, aí virou para o amigo dele, rapaz, e aí, como é que eu vou contar essa paz? Tu conta essa história para a veinha, tu conta devagar, tu não conta de uma vez não, porque ela pode morrer. Aí se tu matar a velha, tu é preso, cara, conta devagar. Aí a história, a metáfora é essa, né? A mulher chega de viagem assim, não sei o que, tudo bom. Sabe aquele gato? Sim, meu gato dentro. Calma, o gato subiu no telhado. Aí foi, e sim, o gato, não, porque o gato andou sobre o telhado. E o cara foi contando toda uma história até chegar que o gato tinha supostamente morrido e ele enterrou o gato, né? Então tem gente, por exemplo, um fleumático, contando para um colérico ou para um sanguíneo uma história, ele começa desse jeito, metaforicamente falando. Não, sabe o que é? Eu tinha uma coisa para lhe dizer, diga. Pois é, eu tinha um negócio aqui para ele, diga. É, assim, né? Porque é uma coisa. Fala, desgraçado, o que é que tu quer, cara? Não, porque assim, ó. No princípio, era o verbo. E o verbo era Deus. E eles estavam junto de Deus. Nele foram feitas todas as coisas. Sem ele nada foi feito. Macho, o que é que tu quer? Diz logo. Não tem gente assim, né? Então, por exemplo, a coisa melhor... Dizem que para você aprender a ser filho, você tem que ser pai. Não é? Sim. Dizem isso, né? E eu vi isso na minha vida. Eu tenho 2 meninos, um de 11 e um de 9. Eu só fui aprender sobre temperamentos com os meus filhos. Gente, é massa demais. Eu tenho um sanguíneo, palpitante, exuberante, parece assim, sei lá o quê, fica assim, pulando dentro de casa. E eu tenho um fleumático, intelectual. E aí, esse final de semana, eu estou separado da minha esposa, né? Esse final de semana eu cheguei para eles assim, e aí, filhos, vamos fazer o que esse final de semana? Vamos para tal canto, não sei o quê. Aí o sanguíneo, mais novo, pai, vamos para a praia, depois vamos para o shopping. Aí depois, pai, sabe aqueles carrinhos bate-bate lá do Guinness Station? Opa, vamos de novo dentro, vamos de novo. Ele falou assim, umas 15 coisas em 3 segundos. Aí eu virei pro mais velho, e aí, filho, bora? Quero ficar em casa mesmo. Eu quero ficar em casa com o meu Nintendo DS, não quero sair. Gente, esse mais velho, ele pega essas revistazinhas mais grossas que tem hoje em dia, da Turma da Mônica, que na minha época não tinha, preto e branco, eles são quadribólas bem grossonas assim. E é mais história para adolescente, né? Ele devora assim 15, 20 minutos, meia hora. Né? Eu tenho uma pilha em casa que eu compro para ele. Só terminando. Então, mas o que é o importante? O importante é eu saber respeitar o tempo, o momento, o mindset, ou seja, a mentalidade, o jeito de ser de cada um deles. Sim ou não? Aí, você vai aquilo que é comum nas pessoas ou na equipe, se você é um gerente de equipe. Você vai naquilo que é comum. Por exemplo, os dois são ótimos de boca. Come feito uns bezerros de mamãe. Não sei a quem puxaram, certo? Não sei, não faço ideia quem puxaram. Mas come feito assim um leão. Então, quando eles estão em conflito de onde vai para sair, para se divertir, não sei o quê, eu digo, depois o papai passa cantando. Vamos, agora vamos. É uma boa gastronômica. Mas, enfim, também para motivar a sua equipe, você precisa entender o que é o fator comum, né, que motiva a todos. Mas enfim, remédio para o colérico, olhar mais para as pessoas, ter mais empatia, se debruçar mais sobre o ser humano, entender que as outras pessoas, elas coitadas, né, miseráveis, pobres, elas não nasceram tão boas quanto você, tão perfeitas, tão sensacionais, né, tão maravilhosas. Você sim, você é o supra-sumo, né, daquilo que Deus olhou e disse assim, é o cara, né? Mas as outras pessoas não. Então se conformar com isso, ter um pouco mais de empatia. E eu disse que empatia não é fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, é o quê?